Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao 24º episódio da nossa série Angular versus React. E neste episódio nós iremos então concluir a nossa série aqui do Angular versus React. Então, ao longo desses 23 primeiros episódios, você aprendeu a desenvolver uma aplicação com o Angular e a mesma aplicação no React. Então, eu espero que você tenha conseguido entender como ambos frameworks funcionam, vantagens e desvantagens de cada um deles. E esta aula, este vídeo aqui, é somente para fazer um fechamento ao longo desses vídeos. Foi uma boa jornada. E também eu vou falar a minha opinião pessoal. Então vou revelar qual framework eu gosto mais, Angular ou React. E também gostaria que esse vídeo a partir daqui ele sirva de exemplo para te motivar a aprender mais a fundo o Angular e React. Então também não deixe de conferir no meu site casale.com os cursos que eu tenho de Angular e React, que certamente te levarão a um nível em ambos os frameworks muito mais avançado para você desenvolver praticamente qualquer tipo de aplicação. Então confira lá. Vamos então começar aqui. Primeiro eu quero fazer um apanhado geral sobre características ou pontos positivos do Angular e do React, e aí eu vou falar então o que eu penso a respeito, qual eu prefiro. Então vamos, baseados em todos esses vídeos da série, umas características principais do Angular que nós pudemos perceber. Processo simples de criação do projeto. Então, como você viu, com o Angular CLI, muito simples criar um projeto. Permite geração de código através do Angular CLI, então é muito prático para criar componentes, serviços e assim por diante, somente digitando ali na linha de comando e todos os arquivos eles são gerados automaticamente. Utiliza o TypeScript como linguagem padrão, então é muito legal, uma vez que o Angular ele preza por uma organização, uma complexidade maior no código, ele precisa de uma linguagem um pouco mais robusta do que o JavaScript, então ele usa o TypeScript por padrão, que ajuda a adicionar alguns elementos para tornar o desenvolvimento do Angular mais robusto. Então ele suporta modularização para organizar componentes por domínio. Então essa questão dos módulos é muito legal no Angular. Aqui nós trabalhamos com um projeto pequeno, obviamente nós só tínhamos um módulo, mas se você começar a trabalhar com aplicações maiores, onde você precisará ter um módulo de usuário, um módulo de administração, módulos de cadastro de empresa, você verá o quão módulos ajuda na estrutura da sua aplicação, pois você assim consegue separar melhor o código e fazer manutenção nele de modo mais simples. Então utiliza anotações para definição de módulos, componentes e serviços. Então aquela questão da anotação para definir as metadatas da classe, para falar se é um componente, um serviço, é bastante interessante, pois deixa bastante ali explícito o que é aquela classe, a função dela e as características que ela apresenta. Então utilize injeção de dependência, isso é muito bacana, porque é muito simples. O Angular, como ele trabalha com componentes, com serviços, existem também filtros, existem uma série de recursos que, para eles trabalharem em conjuntos, né, visando essa separação de princípios, de conceitos no Angular, é muito importante você ter um modo fácil de disponibilizar esses recursos para as outras classes, os outros componentes. Então, injeção de dependência vem para facilitar isso e é muito interessante o que ele consegue fazer, nos ajudando com essa questão de prover os recursos para nós. Utiliza injeção de dependências, que eu acabei de falar, agora utiliza RxJS por padrão. Outro recurso que eu gosto demais, porque dependendo do que você tiver que fazer, o Observable, ele é um padrão de projeto muito interessante, que ele visa você ser reativo a alguma coisa. Então a ideia é que você seja notificado e não fique ali perguntando.
Então é um padrão de projeto muito bom e esse RxJS ele é muito poderoso mesmo. Então é muito bacana que o Angular ele, por padrão ele já suporte o RxJS para suas requisições. Então permite separação entre código HTML e TypeScript. Então como nós vimos, o Angular ele preza por criar componentes onde nós temos o arquivo da lógica de negócio e um arquivo HTML onde nós adicionamos os componentes, o HTML da página. Então isso é muito bacana também para separar o código, deixa sua aplicação bastante bem estruturada, mais fácil de trabalhar para um designer, um desenvolvedor mais de front-end. E possui aquelas diversas diretivas para criação de templates, como ngIf, ngFor. Então ele tem uma série de diretivas utilitárias. Nós vimos apenas essas duas durante o curso, que elas ajudam bastante na criação dos nossos arquivos HTML, quando nós temos que exibir ou não elementos ou fazer iteração sobre eles. Então vamos falar agora de algumas características do React que elas se destacam. Então, processo simples para a criação e execução do projeto. Então, assim como o Angular, ele é bastante simples, ele é até mais simples porque você não precisa instalar nenhuma ferramenta CLI, você pode simplesmente utilizar o npx e instalar, criar o projeto de modo direto, é muito simples mesmo. Tudo no React são componentes, então o React ele visa por essa questão de simplicidade mesmo, e tudo no React é um componente, então sempre funções, 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 e tudo isso ele acaba sendo um componente. Ele não existe aqueles conceitos de services, de módulos, ele visa ser tudo componentes. Ele é bastante simples e fácil de aprender. Então, o React ele não tem muitos conceitos como o Angular. Então, como tudo é componente, ele vai criar ali aquela série de funções, aquela série de informações. A grande dificuldade ou o que você precisa entender é somente como pensar como React, como pensar como estruturar uma página seguindo um modelo de componentes, quebrando a página em pequenos componentes, e basicamente isso você já está ali com o React praticamente dominado. Depois disso, nós temos que ele utiliza o JSX para manipulação do HTML nos arquivos JavaScript. Então, pelo fato do React trazer o HTML para dentro dos arquivos JavaScript, se nós tivéssemos que digitar o JavaScript no formato de texto, isso seria algo totalmente inviável, pois o código ficaria totalmente ilegível. Mas aí ele introduz esse JSX, que permite que nós escrevamos o HTML dentro do JavaScript de modo muito intuitivo, como se fosse um arquivo HTML. Então, ele conseguiu solucionar bem esse problema de trazer o HTML para dentro do JavaScript e ao mesmo momento não deixar o arquivo JavaScript totalmente ilegível e de difícil manutenção. Então foi uma sacada muito legal. Tudo no React com hooks são funções. Então eu digo no React com hooks porque o antigo React ele criava os componentes como classes, mas agora como nós vamos focar no React novo, ou a questão é que são todos funções, você não usa mais classe para nada, o que visou simplificar ainda mais o modo como o React trabalha. Ele possui uma vasta quantidade de bibliotecas para suportar frameworks populares, como Bootstrap, Leaflet, PhotoSwipe. Então, você conseguiu perceber ao longo dessa série de vídeos como o React possui um grande suporte para esses frameworks. Então, no Angular você viu que ele também tem, mas não se compara a qualidade ou a facilidade de uso com o que nós temos do React. Então, isso provavelmente devido à comunidade React ser bastante ativa, e não que a do Angular não seja, mas pelo menos para esse tipo de produtos ela é bastante ativa, mas talvez pela arquitetura do React, o modo como ele trabalha com a componentização,
que é muito simples, é muito mais simples de se escrever um componente para o React do que para o Angular. Então, ele acaba ficando mais fácil de se estender e criar esse tipo de aplicações para o React. Então, ponto bastante positivo. Então, minha opinião pessoal. Então, primeiramente, quero deixar claro aqui que essa é minha opinião pessoal. Tá? Então, não significa, eu não estou falando que um framework é melhor que o outro, até porque os dois são excelentes, eu gosto muito dos dois. Então, eu não estou falando qual é o melhor, estou falando o qual eu prefiro. Certamente, conforme eu comentei na primeira aula, nós temos aí um mercado muito dividido, 50% a 50%, então muito provavelmente metade de vocês que estão assistindo esses vídeos irão discordar da minha opinião e a outra metade vai concordar. Então, o legal é essa disputa saudável, então gostar dos dois, ser aberto a usar os dois frameworks, mas com certeza, se você tem a sua preferência pessoal, por que não dizer e simplesmente preferir um ou outro? Mas sempre respeitando os dois, porque os dois são frameworks excelentes. Então vamos lá, vamos revelar aqui a minha opinião pessoal. E o meu framework preferido é o Angular. Por que que a minha escolha pessoal é o Angular? Isso é devido à minha experiência, pois eu tenho uma formação de desenvolvedor back-end. Então, desenvolvedor back-end normalmente preza muito por recursos mais sofisticados, essa questão de modularização, separação de conceitos, de códigos, esses princípios de Solid, esses padrões de projetos como Observable. Então, tudo isso, programação reativa, tudo esse tipo de coisa eu gosto demais. Então, eu acho muito interessante essas arquiteturas. E o Angular, ele traz isso para o front-end, que é um negócio novo. Porque o front-end, normalmente, ele visa fazer aquele código mais exibição, que não precisa se preocupar demais com lógica de negócio como uma aplicação back-end. Então, o Angular ele trouxe muito desses padrões do back-end para o front-end, e isso me agradou muito, porque é uma característica minha gostar desse tipo de padrões. Então, é por isso que eu prefiro o Angular sobre o React, embora eu também adore o React, é um excelente framework. Então agora eu também gostaria de saber qual a sua escolha pessoal. Então eu disse que eu gosto do React, mas e você? Qual é o seu framework preferido? Deixe nos comentários. Você prefere o Angular, prefere o React, ou se quiser qual outro você prefere. Mas comente, deixe, porque é interessante para todo mundo ver e nós compararmos qual é o framework até mais utilizado por aqui. E agora eu vou fazer uma proposta para você. Você gostaria de ver uma segunda temporada sobre o Angular versus React? Então, se você quiser ver uma sequência dessa série, deixe o seu like aqui para eu saber que você gostou da série. Então, se eu tiver um feedback positivo, eu vou criar uma série nova. E também comente o que você gostaria de ver na segunda temporada, porque aqui o escopo ainda acabou sendo muito pequeno, tem muita coisa que pode ser feita ainda, como formulários, dashboards, painéis de administração, upload de fotos, uma inúmera quantidade de recursos que podem ser adicionados. Então, se o feedback for positivo e eu for criar uma temporada, a segunda temporada, qual recurso que você gostaria? Então me ajude a pensar ou me diga qual recurso que você realmente gostaria. Deixe seu comentário aí embaixo que certamente eu incluirei numa segunda temporada caso o resultado, o feedback for positivo. E também, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ative as notificações para ser avisado de novos vídeos e novos conteúdos. E se quiser, compartilhe com seus amigos também, para que eles também tenham acesso
a esta informação. Muito obrigado. Eu fico aguardando então o seu feedback, seu comentário, e eu espero que eu tenha um retorno bastante positivo, porque eu estou muito animado para criar aí, partir para uma segunda temporada, adicionando e ensinando muitos mais recursos. E enquanto a segunda temporada não sai, enquanto esperamos esse feedback, não deixe de conferir lá o meu site casale.com e veja se você tem interesse em algum dos cursos, se especializar em Angular, em React, que lá eu tenho todos os cursos. Para isso, você pode se tornar um excelente desenvolvedor React ou Angular de modo bastante rápido, com cursos totalmente práticos. Então, até lá!